Olá, gente. Então, a gente veio falando nessas últimas aulas sobre máquinas de estados e autômatos finitos e algumas variações de autômatos finitos, certo? E o que a gente vai se preocupar um pouco hoje nessa aula é sobre as linguagens que são aceitas por esse tipo de máquina, certo? A gente quer saber um pouco o que caracteriza essas linguagens, quais são as propriedades que essas linguagens têm e por aí vai. Então vamos lá. Só relembrando, a gente viu três tipos diferentes de autômatos finitos. Os autômatos finitos determinísticos, que são os autômatos desse tipo, onde você não pode ter duas transições lendo a mesma entrada de um estado. Então, por exemplo, aqui de Q0 você só tem uma entrada, uma saída, uma transição lendo A e uma transição lendo B e por aí vai. E aí esse autômato, por exemplo, ele reconhece a linguagem que é constituída pela concatenação de duas palavras, onde a primeira tem uma quantidade par de A's e a segunda tem uma quantidade ímpar de B's, certo? E aí a gente discutiu um pouco sobre esse tipo de máquina e a gente viu que para algumas linguagens é difícil construir máquinas de forma mais intuitiva, utilizando os subproblemas para construir essas máquinas, dividindo esse problema em subproblemas, certo? E a gente introduziu a noção de autômato finito não determinístico, onde a gente permite esse tipo de transição. Então, de Q0 aqui, por exemplo, tem duas transições lendo A e duas transições lendo B, certo? E aí com isso a gente facilita construir autômatos para algumas linguagens a partir de dividindo essa linguagem, dividindo o problema que essa linguagem codifica em subproblemas e resolvendo os subproblemas. Mas a composição desses subproblemas ela ainda pode ser meio difícil ou pode dar algum trabalho. Por exemplo, aqui eu construo esse autômato de cima para a mesma linguagem que a gente viu antes, que é o autômato que reconhece as palavras com quantidade par de As e aqui embaixo as palavras com quantidade ímpar de Bs. Mas quando eu vou concatenar, ou melhor, quando eu vou combinar esses dois autômatos, eu preciso me preocupar em como vai ser essa combinação em alguns casos. Em alguns casos não é tão trivial, certo? E aí, para facilitar ainda mais a construção, a gente introduziu a noção de AF-lambda, que é autômatos finitos com transições vazias, onde, além de ele ser um autômato não determinístico, a gente permite também uma transição que não precisa consumir nada da entrada, ou seja, ele lê uma palavra vazia e passa para o outro. Com esse tipo de transição fica ainda mais fácil combinar autômatos. Então, por exemplo, a gente tem aqui o autômato que reconhece as palavras com a quantidade par de As, o autômato que reconhece as palavras com a quantidade ímpar de Bs, e a gente só liga esses dois dizendo, olha, depois de você reconhecer uma palavra com quantidade par de As, você passa sem consumir nada da entrada e vai tentar reconhecer uma palavra com quantidade ímpar de Bs, certo? Então isso facilita construir autômatos para várias linguagens a partir de autômatos para linguagens menores, né? Ou para resolvendo os subproblemas que compõem aquele problema maior, certo? Então a gente quer estudar um pouco mais sobre essas linguagens que são definidas por esses tipos de autômatos. A gente já viu que todos os autômatos, todos esses três autômatos, eles são equivalentes. Então eles definem o mesmo conjunto de linguagens e a gente quer estudar exatamente qual é esse conjunto, como é que a gente caracteriza uma linguagem desse tipo e quais são as garantias que a gente tem sobre esse conjunto de linguagens, ou seja, que tipo de linguagem é efetivamente que pertence a ele, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para estudar esse conjunto de linguagens, a gente vai estudar um pouco das propriedades algébricas desse conjunto, ou seja, quais são as garantias que a gente tem se a gente pega linguagens dentro desse conjunto, como é que a gente pode combinar elas, com quais operações a gente pode combinar e continuar nesse conjunto. Então a gente diz, quando a gente tem essa propriedade, a gente diz para quais propriedades ou para quais operações esse conjunto é fechado. Ou seja, então, por exemplo, a união. Se eu pegar duas linguagens que fazem parte do conjunto e unir elas, essa união está dentro do conjunto ainda, sim ou não? E por aí vai, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir o conjunto das linguagens que são reconhecíveis por autômatos
E aí, como a gente já viu que todos os autômatos têm a mesma expressividade, a gente vai se concentrar só em AFDs, em autômatos finitos determinísticos, certo? Então a gente diz que uma linguagem ela é reconhecível ou reconhecida por autômatos se existe um autômato que reconhece ela. E a gente vai denotar esse conjunto de linguagens por essa notação lambda de AFD, certo? Ou L de AFD, desculpe, certo? Para um determinado alfabeto que a gente está prefixando. E aí a gente já tem algumas garantias. A gente já viu algumas propriedades que a gente consegue, algumas formas que a gente consegue combinar linguagens assim, né? Na aula, na primeira aula, na aula de autômatos finitos determinísticos, a gente viu um pouco sobre sobre a interseção de linguagens. Eu falei também sobre a união de linguagens, com a ideia de autômato de simulação e por aí vai. Então a gente sabe que se duas linguagens são reconhecíveis por autômato, a gente pode. A união delas também é reconhecível e a interseção delas também é reconhecível, porque a gente pode construir um autômato que simula os outros dois ao mesmo tempo, certo? É fácil de ver também pela motivação que a gente deu para construir autômatos não determinísticos e com transições vazias, que a concatenação de duas linguagens também vai ser reconhecível por autômatos. É possível construir um autômato que reconhece a concatenação de duas linguagens. A terceira propriedade é o inverso de uma linguagem, o complemento de uma linguagem. Então, são todas as palavras que não são aceitas por um autômato. Ela também existe um autômato que reconhece elas, é fácil de construir esse autômato. E o fecho de Klein de uma linguagem que é reconhecida por autômato também é reconhecido. Então, eu vou mostrar duas das propriedades. Eu vou mostrar a interseção, e a união é fácil construir a partir da interseção. E vou comentar sobre como é que a gente faz a demonstração da concatenação, certo? Só para vocês verem. Então vamos lá, vamos demonstrar que a interseção de duas linguagens reconhecíveis é reconhecível. Então, se L1 e L2 são reconhecíveis, a gente tem um autômato que reconhece cada uma, certo? Então vamos chamar esse autômato de M1 e de M2. E aí a ideia é, a gente vai combinar esses dois autômatos de alguma forma que eu consigo que o autômato resultante só aceite uma palavra que seja aceita pelos dois. Como é que a gente fez isso naquela aula, na última aula? A gente fez isso fazendo um autômato que simula os dois. É um autômato que vai basicamente funcionar dizendo, olha, nesse autômato processando essa palavra o resultado é esse, e nesse autômato o resultado é esse. E se os dois e se a palavra for aceita nos dois, então o autômato vai aceitar, certo? Então a gente vai meio que simular a execução dos dois autômatos ao mesmo tempo. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com um autômato chamado que é o produto cruzado, que é basicamente um autômato em que os estados vão ser pares de estados, onde o primeiro elemento é um estado do primeiro autômato, do autômato M1, e o segundo elemento é um estado do autômato M2. Então a gente vai executar os dois autômatos ao mesmo tempo. Como a quantidade de estados é finita em nos dois autômatos, né, em cada um, esse produto cartesiano também vai ser um conjunto finito. Então a gente garante que efetivamente esse autômato aqui vai existir, certo? E aí, como a gente vai estar simulando a execução dos dois autômatos, basicamente o estado inicial desse autômato cruzado aqui vai ser o estado, o par com o estado inicial de cada autômato separadamente, e a função de transição vai funcionar basicamente aplicando a transição separadamente em cada autômato e vendo qual é o resultado, certo? Esse mesmo autômato de produto cruzado ele funciona tanto para interseção quanto para união. O que vai diferenciar basicamente é esse conjunto de estados finais. No caso da interseção, a gente quer que os dois autômatos aceitem, certo? Os dois autômatos originais aceitem a palavra. Então a gente vai ter que os estados finais desse autômato produto cruzado tem que ser os estados em que nos dois autômatos eu aceito, ou seja, nos dois autômatos eu termino no estado final. Para o caso da união, eu só preciso que um dos dois autômatos aceitem. Então vai ser qualquer dupla de estados em que pelo menos um dos dois é final, certo?
Então, para o caso da interseção que a gente quer aqui, o nosso estado, o nosso conjunto F seria F1 cartesiano F2, certo? Então vamos lá. Um fato que a gente utiliza para fazer essa demonstração é que a função de transição estendida no conjunto M ela coincide com a função de transição estendida para cada autômato separadamente, certo? Então, se eu processar uma palavra de um conjunto de estado, de um par de estados Q', se eu processar a palavra W, é a mesma coisa de eu processar separadamente W a partir de Q no autômato 1 e processar a palavra W a partir de Q' no autômato 2, certo? E como é que eu faço isso? É fácil ver isso, a gente faz uma prova por indução na estrutura de W. Então a gente tem dois casos, o W é uma palavra vazia, o W tem pelo menos uma letra, certo? Se a palavra vazia é trivial, porque se a palavra vazia, o, essa transição aqui, por definição, vai dar o estado, certo? Vai dar o par de estados Q'. E da mesma forma, por definição, como isso são AFDs, isso aqui vai resultar em Q e isso aqui vai resultar em Q'. Então, vale a propriedade, certo? Se a palavra não é a palavra vazia, ela tem pelo menos uma letra. E por definição, aplicar essa transição em W é aplicar a transição, primeiro a transição nessa letra e depois continuar o processamento em W', certo? Então, nesse caso, a gente cai no caso indutivo, que é, a gente supõe que para qualquer pares de estados, a palavra que, para a palavra que a propriedade funciona. Então, para qualquer par de estado que eu tiver aqui, se eu processar Q' é a mesma coisa de processar separadamente nos dois autômatos, e eu uno essas duas coisas dizendo, se eu vou processar a palavra AW, que é a AW', que é a palavra W, certo? É a mesma coisa de primeiro processar a palavra a letra A e depois processar a palavra W'. Só que isso significa que é a mesma coisa que processar a palavra, por definição, né, processar a palavra W aqui, é processar em M1 do estado Q a letra A, em M2 do estado Q' a letra A, e continuar o processamento de cada um desses, em cada um desses dados, pela hipótese de indução, a palavra W'. Só que isso, por sua vez, cada parte dessa aqui, é por definição a transição estendida no estado, no autômato M1 e no autômato M2. Então isso aqui vale, certo? A propriedade vale. Então processar a palavra AW de Q' é a mesma coisa que processar a palavra AW', né, aqui na verdade, AW' de Q e AW' de Q', certo? Então essa é uma propriedade fácil, provada por indução estrutural. E aí, sabendo que isso vale, a gente pode efetivamente mostrar que para qualquer palavra da interseção, ela vai ser aceita por esse autômato que a gente criou, e qualquer palavra que é aceita por esse autômato faz parte da interseção. Então vamos começar com a palavra que é aceita por esse autômato. Como a gente definiu, né, que para esse autômato o conjunto de estados finais vai ser F1 cartesiano F2, se a palavra é aceita por autômato, processando essa palavra do estado inicial, eu chego em um estado que está nesse conjunto, certo? Ou seja, chego no estado inicial ou no estado final de F1 e no estado final de M1 e no estado final de M2. Só que se esse primeiro elemento está no estado final de M1, significa que processando a partir do estado inicial, por esse lema que a gente viu, né? Processando a partir do estado inicial de M1, eu chego no estado final de M1. Ou seja, essa palavra tem que ser aceita por M1. Logo, ela pertence ao L1, certo? E da mesma forma, iniciando de QI', que é o estado inicial de M2, eu chego no estado final de M2, que é o que diz aqui, certo? Se eu começo do estado inicial em M2 e chego no estado final de M2, significa que M2 aceita essa palavra. E se a M2 aceita essa palavra, então essa palavra pertence a L2. Então eu garanti que se o meu autômato aceita essa palavra,
essa palavra está em L1 e está em L2, ou seja, está na interseção. Por outro lado, se eu pegar uma palavra que está na interseção, então, se ela está na interseção, ela está em L1. Então, ela tem que ser aceita por M1. Então, processando do estado inicial de M1, eu chego no estado final de M1. E se ela está na interseção, ela está em L2, logo ela tem que ser aceita por M2. Ou seja, processando do estado inicial de M2, eu chego no estado final de M2. Logo, de novo, utilizando esse lema, se eu começar o processamento de o estado da dupla, estado inicial de M1 e estado inicial de M2, eu chego numa dupla que é um estado final de M1 e um estado final de M2. Logo, eu chego no estado final do meu autômato de produto cruzado, certo? Logo, essa palavra é aceita. Então a gente mostrou que se a palavra é aceita, ela está na interseção. E se a palavra está na interseção, ela é aceita. Logo, a linguagem que é aceita por esse autômato é exatamente a interseção dessas duas linguagens, certo? Então isso basicamente é mostrar que aquela construção que a gente fez para aquele caso específico funciona em todos os casos. Então sempre que eu tiver uma linguagem que é definida como uma interseção de duas outras linguagens reconhecíveis por autômato, eu consigo construir um autômato que reconhece a interseção a partir dos autômatos que reconhecem cada linguagem separadamente, certo? Para o caso da concatenação é fácil perceber também. Basicamente eu vou ter esses dois autômatos. O que eu vou fazer é colocar uma transição vazia de um autômato para outro. Ou seja, dos finais desse M1 eu vou colocar uma transição vazia para o inicial desse M2. E o que a gente faz basicamente é pegar um autômato que tem todos os estados dos dois autômatos originais, e o que a gente vai fazer é mudar a função de transição de forma que quando a gente está aqui dentro de M1 ela vai funcionar exatamente como M1, certo? Então, se é um estado que não é final aqui, ele vai funcionar exatamente igual como M1. Se é um estado que que é final em M1, só que a palavra que ele está recebendo como entrada não é vazia, né? A transição que ele está percorrendo não é vazia, ele também continua funcionando igual. Mas quando é uma transição vazia, a gente acrescenta como um dos resultados, ou seja, a gente puxa uma seta desse autômato de todo o estado final aqui para o estado inicial do M2. E a partir de M2 a gente processa normalmente também. Ou seja, se o meu estado está em M2, eu faço o processamento como se eu estivesse em M2 normalmente. Então o que é que isso vai garantir? Esse autômato ele vai ler uma palavra, quando ele vai ler a palavra, né? Quando ele chega no estado final desse autômato, ou seja, ele reconheceu um prefixo dessa linguagem que é reconhecida por M1, ou seja, que faz parte de L1, ele pega uma transição vazia e vai para M2 e ele vai continuar a ler a palavra. Se ele aceita, significa que esse sufixo da palavra é uma palavra que pertence a L2, certo? Então, se ele chega ao estado final aqui de M2, significa que ele lê um prefixo que pertence a L1 e ele lê um sufixo que pertence a L2. Ou seja, a palavra é uma concatenação dessas duas palavras. De duas palavras, uma em L1 e outra em L2, ou seja, a linguagem faz parte da concatenação das duas linguagens, certo? Então é fácil ver que qualquer palavra que esse autômato aceita é uma palavra desse tipo e qualquer palavra desse tipo é aceita pelo autômato. Então a gente faz a prova mostrando essas duas partes, certo? Tá, existem algumas outras propriedades também ainda que a gente não investigou aqui, mas que a gente vai ver durante esse módulo ainda, principalmente quando a gente falar sobre linguagens regulares e quais a relação entre linguagens regulares e linguagens reconhecíveis. Mas apesar dessas propriedades de fecho darem uma noção de quais são algumas das linguagens que fazem parte desse conjunto LAFD, a gente não consegue efetivamente caracterizar, a gente não sabe a natureza dessas linguagens além do fato de que elas são reconhecíveis por autômatos. Né? Então a gente não sabe a priori dizer se uma linguagem pode ou não ser reconhecível, ou seja, se existe a priori um autômato que reconhece essa linguagem ou não. Então,
a gente vai tentar caracterizar essas linguagens utilizando um pouco do formalismo algébrico, ou seja, do ferramental algébrico que a gente tem, e tentar estudar um pouco da natureza algébrica dessas linguagens, e ver como é que a gente consegue caracterizar elas, certo? Então vamos lá. O que é que a gente tem que pensar? A ideia aqui é a gente pensar como é que funciona um autômato em relação ao conjunto das palavras inteiro, certo? Se você pensar aqui, uma palavra, ela sempre começa desse estado inicial e ela vai processando, processando e termina em um determinado lugar. Então, por exemplo, se eu pegar a palavra lambda, eu começo o processamento, terminou a palavra, ela termina o processamento aqui. Se eu pegar a palavra B, ela vem aqui de Q0, ler B vai para Q1, terminou a palavra, ela termina a palavra aqui. Se eu pegar a palavra A, vem para cá. Se eu pegar a palavra BB, ela termina aqui. Se eu pegar a palavra ABB, por exemplo, ela termina aqui. E por aí vai, certo? Então, o que é que esse autômato, o que é que um autômato faz no final das contas? O autômato ele separa o conjunto sigma estrela em em subconjuntos disjuntos, certo? Então, cada palavra ela termina em exatamente um estado. Ela nunca pode terminar em estados em dois estados diferentes, num autômato determinístico, certo? E cada palavra termina em algum lugar, certo? Estou assumindo aqui que o autômato é completo, mas depois vou falar um pouco disso depois, ou seja, sempre tem todas as transições, então nunca tem um caso de não estar definido o processamento de uma palavra, mas depois a gente vai ver que isso não é uma restrição real, porque a gente sempre consegue completar um autômato, certo? Então o que esse autômato aqui está fazendo, basicamente, ele está criando uma separação e dizendo uma separação desse conjunto sigma estrela, do conjunto de todas as palavras, em quatro classes disjuntas de palavras, certo? Que juntas compõem sigma estrela, mas elas são completamente separadas, ou seja, não tem nenhuma interseção entre elas. Mas isso a gente já viu, isso é uma partição, certo? E a gente sabe como caracterizar partições. Partições são caracterizadas por relação de equivalência. Então, se todo autômato estabelece uma coisa desse tipo, uma partição dentro do sigma estrela, significa que autômatos têm alguma coisa, alguma relação com relações de equivalência, certo? Então a gente tem que pensar como é que a gente pode definir essa relação. E como a gente viu que essa separação é basicamente onde a palavra termina, depois do processamento, a gente pode utilizar essa informação para definir essa relação, certo? Então a gente define a relação, uma relação de equivalência em relação a M, entre palavras de sigma estrela, basicamente se a gente diz que W se relaciona ou é equivalente em relação a M a W', se processando em W' a partir do estado inicial, as duas palavras terminam no mesmo estado, certo? E aí é fácil ver que isso é uma relação de equivalência, certo? Porque é fácil ver que é reflexiva, obviamente a palavra termina no mesmo lugar que ela mesma. Se uma palavra W termina no mesmo estado que W', W' termina no mesmo estado que W, então é simétrica e transitiva. Se se W termina no mesmo estado que W', e W' termina no mesmo estado que W duas linhas, W e W duas linhas também terminam no mesmo estado. Então, obviamente, é uma relação de equivalência. Mas mais do que isso, essa é uma relação de equivalência que satisfaz uma propriedade muito interessante. De novo, assumindo que o autômato é completo, certo? Um autômato ser completo, como eu já disse, é ter todas as transições. Então a função é total. Então significa que não tem nenhuma palavra que ele para o processamento no meio e não tem um resultado. E por que eu disse que isso não é realmente um problema? Porque assim, se você tem um autômato em que está faltando uma transição, e eu estou com o mouse aqui, desculpe o desenho horroroso, você pode simplesmente completar esse autômato colocando um estado que é impossível sair dele, ou seja, tem todas as transições ficam nele mesmo, tem um loop aqui, e simplesmente completar o autômato, colocar todas as transições que estão faltando para ele. E esse autômato vai aceitar exatamente as mesmas palavras. Por quê? Porque qualquer palavra que tinha uma transição faltando, ela seria rejeitada, certo?
E nesse autômato modificado, essa palavra, em vez de ser rejeitada porque não tem transição, ela vem para esse estado e desse estado ela não consegue sair nunca. Então ela vai ser rejeitada também, porque senão é um estado final. Então a gente sempre consegue completar autômatos e a gente pode assumir que todos os autômatos que a gente vai trabalhar aqui, eles são completos efetivamente, certo? Então eu vou assumir isso a partir de agora. E como eu disse, essas propriedades, essas relações, ela tem uma propriedade interessante que é, para qualquer duas palavras, se elas estão relacionadas, ou se elas terminam no mesmo estado, certo? Então, se eu concatenar cada palavra com a mesma letra à direita, ou seja, você tem um ww' que termina o processamento no mesmo estado. Se eu concatenar w com a e concatenar w' com a, as palavras resultantes também vão terminar no mesmo estado, porque as duas terminaram num Q1, lendo A, eu vou pegar uma transição e vou terminar em outro estado, certo? Então, essa relação de equivalência, ela tem essa propriedade que para qualquer duas palavras, se elas se relacionam, para qualquer para qualquer símbolo do alfabeto, se você concatenar esse símbolo à direita, e tem que ser à direita isso, as palavras resultantes também vão ser equivalentes, certo? E isso é o que a gente chama de uma congruência, uma relação de equivalência que conforma a uma determinada propriedade, a uma determinada operação de uma estrutura algébrica. Isso aqui é a estrutura algébrica das palavras, do conjunto de todas as palavras com a operação de concatenação. Que isso constrói um monoide, e um monoide, lembrando, é uma estrutura algébrica onde a operação ela tem elemento neutro e ela é associativa, certo? Esse é comumente chamado o monoide livremente gerado das palavras. Tá, e o que isso é importante é que a gente pode utilizar então esse tipo de relação para caracterizar quais são as palavras que são efetivamente aceitas por um autômato. Porque é fácil ver que, olha, se eu tenho uma relação desse tipo, eu consigo construir um autômato também, certo? A única restrição que a gente tem que garantir, porque basicamente o que a gente pode pensar é essas classes de equivalência aqui, que vão formar as partições, elas podem ser vistas como estados dentro de um autômato, certo? Se vale essa propriedade aqui, eu sei que todas as palavras que caem no mesmo estado, lendo uma mesma letra, eu vou cair no mesmo estado resultante. Então, efetivamente, esse tipo de relação aqui, ela funciona realmente como um autômato. A única coisa que a gente tem que garantir para ser uma FD é que a quantidade de estados é finita, certo? Então a gente consegue caracterizar facilmente as linguagens reconhecíveis por autômatos como uma linguagem é reconhecível por um autômato, ou seja, existe um autômato que aceita uma linguagem se somente se existe uma congruência nesse monoide, certo? Tal que a quantidade de classes de equivalência é finita, certo? E existe um subconjunto dessas classes de equivalências que unidos dão a linguagem que a gente quer representar. E esse subconjunto de partições da, da minha relação, da minha congruência, eles vão representar os estados finais, certo? E aí, claro, é fácil perceber que existe o estado inicial e o estado inicial é sempre a classe de equivalência da palavra vazia. Então é fácil perceber que se tem um autômato, essa relação que a gente define a partir do autômato satisfaz essas propriedades, é trivial. E é fácil perceber que se eu tenho uma congruência com essas propriedades, eu consigo construir o autômato dessa forma, pegando cada classe de equivalência como estado, pegando a transição como o resultado de você concatenar, e pegando o estado inicial como a classe de equivalência do lambda e os estados finais como os estados que unidos dão a linguagem que eu quero representar, certo? Então esse teorema ele é uma caracterização efetiva das linguagens que são aceitas por autômaton, uma caracterização algébrica. Isso diz bastante, a gente vai utilizar isso para algumas coisas daqui a pouco, mas ele não diz muito, ele é um resultado bastante abstrato, ele não diz muito assim qual é a cara da linguagem, o que é que você consegue efetivamente
se você olhar a linguagem, como é que você consegue efetivamente saber se ela é reconhecível por autômato ou não. E a gente vai ver isso numa próxima aula, como é que a gente consegue fazer isso. Mas é fácil perceber a partir dessa estrutura aqui, dessa característica aqui, que na verdade a gente pode pensar as linguagens reconhecíveis por um autômato como uma solução para um conjunto de equações. E as equações são do tipo uma variável concatenado ou operado com uma constante é igual a uma outra variável. Certo? Isso aqui é basicamente está representando as transições, que é x0 concatenado com a, ou do estado 0 lendo A eu vou para o estado 1, do estado N lendo B eu vou para o estado K e por aí vai, certo? E a gente pode pensar essa equação aqui como as soluções para essas variáveis como conjuntos de palavras, no caso de palavras específicas. Então lembra que eu falei no começo que existe uma relação entre álgebra e equações com linguagem, e é isso, existe uma conexão forte de linguagens podem ser pensadas como soluções para equações específicas. Certo? E aí você pode interpretar efetivamente essas linguagens, essas palavras dessas linguagens como representando determinados elementos dentro de um determinado domínio. Eu coloquei isso aqui porque a gente vai ver coisas desse tipo. Quando a gente voltar para falar de gramáticas, a gente vai ver equações desse tipo também, que são realizadas em gramáticas também. A gente vai ver que efetivamente existe essa conexão efetiva entre gramáticas e equações, certo? Tá, e a gente tem essa conexão então entre autômatos e linguagens reconhecíveis por autômatos com a álgebra das palavras, certo? E essa caracterização de autômatos como congruências em cima das palavras. Só que para o que a gente consegue utilizar isso? O que a gente consegue fazer com esse tipo de coisa? A gente vai utilizar isso basicamente para testar quando dois autômatos são equivalentes, ou seja, como é que a gente consegue saber, dado dois autômatos, se eles aceitam a mesma linguagem ou não, e utilizar essa ideia também para pensar em como é que a gente pode minimizar um autômato, ou seja, quando a gente pegar um autômato que é complicado, será que existe um autômato mais simples que aceita a mesma palavra, que é mais fácil de entender? E isso é equivalente a se eu tenho um determinado programa que resolve esse determinado problema, será que eu consigo achar um programa que é mais simples, menor, que é mais legível e que faz a mesma coisa, certo? E de fato esses resultados eles foram provados utilizando o ferramental da álgebra. Isso é um teorema que fica como projeto, inclusive eu vou discutir um pouco depois, que eu vou chamar de teorema de Mahill-Nerode. Foi provado por duas pessoas diferentes. E ele utiliza esse ferramental da álgebra para pensar sobre essas linguagens, só que a gente vai fazer isso utilizando principalmente a linguagem de autômatos. Tendo essa compreensão de como os autômatos funcionam, a gente vai reproduzir esse resultado a partir dos autômatos, certo? Então a ideia básica é, a gente tem esses dois autômatos aqui, esses autômatos são diferentes, são claramente diferentes, mas se você analisar a estrutura desses autômatos, eles parecem aceitar exatamente as mesmas palavras, né? Porque quais são as palavras que são aceitas por esse autômato que é mais fácil? Qualquer palavra que tem pelo menos uma letra, certo? Porque se tem pelo menos uma letra, ele chega nesse Q1 e de Q1 ele não sai nunca mais, ele fica sempre aqui. Então, se tiver pelo menos uma letra, ele aceita. E esse outro autômato aqui, ó, se ele tiver A, ele vai para Q1, e aí ele fica sempre em Q1 aqui lendo A. Para qualquer B que ele tiver, ele vem para Q2. Então, se a palavra termina com A, ele termina em Q1 e é aceito. E se a palavra termina com B, ele termina em Q2 e é aceito. Certo? Só que ele é aceito se termina com A e se termina com B. Então, toda palavra que tem pelo menos uma letra no alfabeto AB termina com A ou termina com B, né? Então, no final das contas, esses dois autômatos, apesar dos estados representarem coisas diferentes, aceitam exatamente as mesmas palavras. E se você perceber esses dois estados aqui, nesse autômato, está funcionando exatamente como esse estado aqui, certo? Tem o mesmo comportamento em relação a essa linguagem específica. Então a gente quer uma forma de perceber
isso, de que, olha, tem estados aqui que são irrelevantes no sentido de que eles estão representando a mesma coisa, certo? Dentro de um autômato ou entre dois autômatos, se eu quiser comparar. Então a gente vai tentar definir essa noção de quando dois estados são equivalentes ou ou aceitam as mesmas palavras ou representam o mesmo tipo de informação, certo? Então a gente pode pensar o comportamento de dois estados em um autômato como quais são as palavras que processadas a partir desse estado são aceitas ou não aceitas, certo? Então é fácil perceber que qualquer palavra que é aceita processando a partir desse estado também vai ser aceita processando a partir desse estado. Então a gente pode utilizar essa noção para essa ideia para construir uma noção de equivalência entre estados, certo? Se a gente olhar as classes de equivalências desse autômato aqui, a gente vê que tem três classes de equivalência: a classe de equivalência do lambda, que são as palavras que são aceitas em Q0, a classe de equivalência de Q1, que são as palavras que terminam em A, e as classes de equivalência de Q2, que são as palavras que terminam em B. E as classes de equivalência desse autômato são a classe de equivalência do lambda, que são as palavras que terminam em Q0, e todas as outras palavras, que são as palavras que terminam em Q1. O que a gente quer saber efetivamente é qual é a relação entre essas duas partições, ou seja, será que existe uma, uma, uma imersão dessa relação nessa relação? Ou seja, tem algum conjunto aqui, ou tem alguma partição aqui dentro dessa que ela é a união de outras partições dentro dessa relação, certo? Então é basicamente isso do ponto de vista algébrico que a gente está procurando. Tá, então a gente vai definir a relação de equivalência entre estados de um autômato como dois estados são equivalentes se para qualquer palavra processada de um ou do outro a gente chega no mesmo resultado. Ou seja, se processando uma determinada palavra a partir do estado que eu aceito essa palavra, do estado que linha eu também tenho que aceitar. E se processar uma palavra a partir do estado que linha eu rejeito, do estado que eu também tenho que rejeitar. Ou melhor, Tá, então a gente define essa relação de equivalência entre dois estados de um autômato como se qualquer palavra processando a partir de qualquer um deles eu tenho o mesmo resultado. Ou seja, se eu processar a palavra a partir de um estado que eu aceito essa palavra, então a partir do estado que linha eu tenho que aceitar também. E se eu processo a palavra a partir de que linha e eu aceito ela a partir do estado que eu tenho que aceitar também, certo? Então, a ideia básica é, eu tenho esses dois estados aqui, para eles serem equivalentes, eu tenho que ter o mesmo processamento, o mesmo resultado processando qualquer palavra, certo? Se eu pegar um W aqui, a partir daqui eu tenho que, se eu chego no estado final, a partir daqui eu tenho que chegar no estado final também. Porque o que a gente quer é identificar estados que se comportam de forma similar para eu poder simplificar isso. Então o que eu vou querer aqui é eliminar um desses dois estados, ou melhor, unir esses dois estados em um só e ficar com essa representação mais compacta do meu autômato. Se eu consigo identificar quais são os estados que eu consigo eliminar dentro do meu autômato, eu consigo diminuir o meu autômato e deixar ele menos complexo, certo? Do ponto de vista, pelo menos, de tamanho, certo? Tá. E aí é fácil perceber por essa definição que a gente consegue garantir algumas propriedades, né? Ou seja, a gente sabe de cara alguns pares de estados que não podem ser equivalentes. O primeiro deles é o caso onde um estado é final e o outro estado não é final. Por que a gente sabe de cara que esses dois estados não podem ser equivalentes? Porque se eu estou no estado final e eu tiver a palavra lambda, ou seja, não, já processei a palavra inteira, não tem mais o que processar, ele termina o processamento e termina ali. Então ele vai aceitar, porque ele está no estado final. Se eu estou no estado que não é final e eu estiver lendo a palavra lambda, ou seja, eu já processei a palavra inteira, terminei o processamento e terminei ali, só que esse estado não é final, então não vai aceitar. Então tem uma palavra que distingue entre os dois, em que um aceita e que outro não aceita. Então esse conjunto nunca vai poder ser equivalente, certo? Então todos os conjuntos, todos os pares de estados equivalentes, ou os dois são finais ou os dois são não finais.
Uma outra coisa que eu sei é que se eu tenho dois estados e eu pego a mesma transição nos dois e o resultado dos dois não é equivalente, então o a dupla original também não pode ser equivalente. Porque se os da frente não são equivalentes, significa que tem uma palavra que um aceita que a partir de um aceita e que a partir do outro não aceita, certo? Então eu posso construir uma palavra que diferencia os dois simplesmente concatenando um A na frente, né? Que um A seria a letra que a gente pega nessa transição. Então, se eu concatenar prefixar um A na palavra que diferencia os estados da frente, eu consigo diferenciar os estados de trás. Então, tem uma palavra que um aceita e que o outro não aceita. Então, é fácil de perceber. E só por essas duas propriedades a gente já consegue efetivamente achar todos os estados que não são equivalentes. E a gente consegue fazer isso através do seguinte algoritmo. O que a gente faz é, a gente vai olhar, faz uma tabela de todos os estados, né? Todos os estados por todos os estados do meu autômato e eu vou marcando de trás para frente. Então eu começo marcando quais são os que eu sei que não são equivalentes. Os que um é final e que o outro não é final. Aí eu vou olhando para toda a combinação, todas as possíveis transições. Se eu pegar A aqui, o resultado eu sei que são não equivalentes. Se eu sei que não são equivalentes, então posso garantir que esses dois não são equivalentes também. E eu vou fazendo isso, essa propagação para trás de todos os estados que não são equivalentes, certo? E aí, uma vez que o meu autômato chegue num ponto fixo, ou seja, que ele não tenha mais mudança nenhuma, eu já propaguei tudo que eu tinha para propagar, eu chego numa tabela que diz todos os estados que eu sei que não são equivalentes estão marcados, os outros não vão estar marcados, e esse é o algoritmo aqui que eu não vou ler, certo? Então, como é que funciona esse algoritmo? Vamos lá, vamos executar para esse autômato que eu tinha aqui. Começo com a tabela, eu não preciso da tabela inteira, porque claramente essa tabela vai ser simétrica, né? Então eu só vou considerar a parte de baixo da diagonal principal. E aí eu começo marcando todos os estados que eu sei a priori que não são equivalentes, ou seja, todos os pares em que um é final e o outro não é final. Então aqui a gente tem Q1 e Q2 são finais e Q0 não é final. Então vou marcar Q0 e Q1 e Q0 e Q2, certo? Então marquei aqui. Certo, aí agora eu vou checar para todos os outros pares que não foram marcados ainda, se pegando uma transição, pegando todas as transições possíveis, eu chego em um conjunto que é não equivalente. Então vamos lá, de Q0, de Q1, Q2. Então, lendo A, de Q1 lendo A eu chego em Q1. De Q2 lendo A eu chego em Q1. Só que Q1 é igual a Q1, eles não podem ser não equivalentes nunca, né? Então, não dá. Lendo B, de Q1 lendo B eu chego em Q2 e de Q2 lendo B eu chego em Q2. Então também chego no mesmo estado, obviamente não são equivalentes. Ok, já foi todas as transições, passo para outro possível par que não esteja marcado ainda. Não tem mais nenhum outro possível par, aí eu me pergunto, nessa rodada teve alguma mudança? Não. Então não teve nenhuma propagação para trás, mas então já propaguei tudo que tinha para propagar. E o resultado é esse. E então a gente acha que que Q0 não é equivalente a Q1 e Q0 não é equivalente a Q2, mas Q1 é equivalente a Q2, o que significa então que eu posso unir esses dois em um estado só. E isso resulta naquele autômato simplificado que a gente viu antes, certo? Só que a gente tá afirmando isso, né? Coloquei aqui o algoritmo e aí eu estou dizendo, se depois de executar o algoritmo o que não está marcado, ele é equivalente. A gente tem que efetivamente mostrar que isso vale, certo? A primeira coisa que a gente tem que mostrar é que o algoritmo é correto, né? Ou seja, que efetivamente o que a gente marca como não equivalente, ele não é equivalente mesmo. E isso é fácil ver porque a gente utilizou basicamente para construir esse algoritmo as proposições anteriores. Então a gente marca os conjuntos em que um estado é final e outro estado não é final, e a gente sabe que esses pares não podem ser equivalentes mesmo. E a gente vai marcando por propagação para trás estados onde, pegando uma transição, a gente chega num par que não é equivalente. Então,
de novo, pela proposição anterior, a gente sabe que não pode ser equivalente. Então, como a gente vai fazendo só por propagação para trás, a gente garante que o, o começo, né, do algoritmo, ele marca realmente pares de estados que não são equivalentes, a gente garante que todos os estados que ele marca, ou todos os pares de estados que ele marca, realmente não podem ser equivalentes. Então é fácil a partir daí. Agora, o mais difícil mesmo é mostrar que todo estado que não está marcado, ele é equivalente efetivamente, ou seja, que o algoritmo não deixa de marcar nenhum que deveria marcar. E aí a gente vai, para fazer isso, para mostrar isso, a gente faz uma prova por absurdo, que é suponha que existem pares de estados que não são equivalentes, mas que não estão marcados depois da execução do algoritmo, certo? Então, se existem esses pares, eu vou pegar então uma palavra, a menor palavra possível. Pode existir várias palavras, várias menores palavras, mas eu vou pegar uma menor palavra que distingue um par qualquer desses, certo? Ou seja, eu vou pegar dentre todos os pares que tem, que não são equivalentes e que não foram marcados, eu vou olhar, ok, quais são as palavras que distinguem esses pares, ou seja, quais são as palavras que a partir de um estado eu aceito e a partir do outro não aceito, e qual delas é a menor. Como o tamanho das palavras são números inteiros ou são números naturais, obviamente vai existir um menor tamanho de palavra que tem essa propriedade, certo? Então simplesmente pego qualquer palavra que tem esse menor tamanho. Se eu pego uma palavra, se essa é uma palavra que distingue um desses pares, então tem um par que ela distingue, certo? Então claramente essa palavra não pode ser a palavra vazia, porque a gente já, se ela fosse a palavra vazia, um dos estados seria final e o outro não seria final. Só que a gente já marcou todos os pares em que um estado é final e o outro não é final. Então essa palavra tem pelo menos uma letra, certo? E o que a gente vai fazer então é pegar, ok. Só que se essa palavra ela tem uma letra, pelo processo de propagação para trás, não pode acontecer de que, pegando a transição de cada estado desse que está sendo distinguido, que vai ser vou chamar de Q e Q', certo? Pegando a transição de A de Q e a transição A de Q', os estados resultantes não podem estar marcados também, certo? E obviamente esses estados resultantes eles também não podem ser equivalentes, pela proposição que a gente já viu anteriormente. Certo? Então, o que é que acontece? Só que a palavra W, ela distingue Q e Q'. Ou seja, a partir de Q processando W eu aceito, digamos, e a partir de Q' eu não aceito. Só que processar W a partir de Q é a mesma coisa de pegar a transição lendo A e processar W' a partir do estado resultante. E processar W a partir de Q' é pegar a transição lendo A e processar W' a partir do estado resultante, certo? Então, e um vai aceitar e o outro não vai aceitar. Só que então a palavra W' ela distingue os estados resultantes de pegar essa transição em Q e em Q', certo? E a palavra W' necessariamente tem tamanho menor do que a palavra W, certo? Só que isso é um absurdo, porque então a palavra W' é uma palavra que distingue pares de estados não equivalentes e que não estão marcados pelo algoritmo. Só que a gente pegou uma das menores possíveis palavras, ou seja, não tem nenhuma palavra que é menor do que essa palavra e que distingue pares de estados não equivalentes que não foram marcados, certo? Então isso é um absurdo, a nossa hipótese. Então não pode ser o caso de que existe dois pares que não são equivalentes e que não foram marcados. Então basicamente essa é a ideia da prova por absurdo, para mostrar que efetivamente todos os pares que não são marcados eles são equivalentes, certo? Que a ideia é como você vai propagando até não ter mais nenhuma alteração. Se tivesse um par que está marcado para frente, ou seja, que não são equivalentes, ele ia marcar o que está atrás, certo? Então isso vai acontecendo até você conseguir marcar todos.
Tá, a partir disso é fácil de ver que essa é uma relação de equivalência, certo? Dois estados eles serem equivalentes é de fato uma relação de equivalência, então todo estado é equivalente a ele mesmo. Se dois estados são, se Q é equivalente a Q' é equivalente a Q, e é transitivo também, se Q é equivalente a Q', Q' é equivalente a Q duas linhas, então Q é equivalente a Q duas linhas. Isso é bem tranquilo a partir da definição de perceber. E o que a gente consegue fazer, e se é um estado, se é uma relação de equivalência, então essa relação ela divide o meu conjunto de estados em partições, certo? E aí o que eu vou fazer é, eu posso simplificar então um autômato unindo todos esses estados equivalentes como se fosse um estado só. Então como é que eu faço isso? Construindo esse autômato aqui, que é o autômato particionado, certo? Onde eu vou pegar como estado todas as classes de equivalência, ou seja, eu vou unir todos os estados que são equivalentes como se fosse um estado só. E isso vai funcionar porque, como é uma relação de equivalência, todas as transições vão ter que levar em relações de equivalência também, e aí as coisas vão funcionar direitinho, certo? Então eu defino os estados como as partições desse conjunto de estados pela relação de equivalência. O meu estado inicial vai ser a partição do estado inicial, do autômato original. Os meus estados finais vão ser as partições que contêm os estados finais, certo? E minha função de transição basicamente vai ser a partição de pegar a transição em um representante dentro daquela partição. E como todos os estados, como é uma relação de equivalência, isso vai funcionar que para qualquer elemento que eu pegue dentro dessa partição, eu vou resultar na mesma partição, certo? Então, por exemplo, se eu pegar esse autômato aqui, que eu tenho, que é aquele autômato que a gente já viu, o que a gente já viu que Q1 e Q2 são equivalentes, o que a gente vai fazer é unir esses dois em um estado só, e o estado que eu chego é esse estado aqui, que é o Q1 e Q2 ao mesmo tempo. Então, Q1 lendo A eu vou para Q1, então Q1, Q2 lendo A eu vou para Q1, Q2, que é esse estado aqui. Q1 lendo B eu vou para Q2, então desse Q1, Q2 lendo B eu vou para a partição que tem Q2, que é essa partição aqui, é esse estado aqui. E de Q2 a mesma coisa, e de Q0 lendo A eu vou para Q1, então no autômato resultante eu vou para a partição que tem Q1, que é essa aqui, e de Q0 lendo B eu vou para Q2, então eu vou para a partição que tem Q2, que é essa aqui. Então a simplificação desse autômato aqui é esse autômato aqui, certo? Então é basicamente assim que funciona. A gente pega simplesmente as partições, junta os estados e aí reescreve as transições para esses estados, para essas partições de estados, certo? E aí vem o teorema, que é basicamente a parte 2 do teorema de Marie-Nerode, que é justamente que existe para qualquer AFD completo, existe um autômato que é mínimo em relação à quantidade de estados. Existe um único, né? Ele é mínimo, ele é único para um determinado autômato. Primeira coisa que a gente faz é remover os estados que não são alcançáveis, que são supérfluos dentro do autômato, certo? E depois o que a gente faz é acha os estados que são equivalentes, une esses estados, ou seja, faz essa construção das partições, e efetivamente esse autômato resultante ele é mínimo, certo? E é fácil de ver que ele é mínimo porque se você imaginar qualquer outro que é equivalente ao autômato M e tem uma quantidade menor. E é fácil de ver que ele é mínimo porque se você pegar qualquer outro autômato que aceita a mesma linguagem que M, se eu pegar a união dos dois autômatos e fizer de novo achar os estados equivalentes, eu tenho que necessariamente o estado inicial do autômato mínimo,
o M' com esse outro autômato M duas linhas, eles vão ter que ser equivalentes, porque qualquer palavra a partir do Q0 de M1 e do Q0 duas linhas aqui de M2, os estados iniciais de cada um, como eles aceitam a mesma linguagem, se é aceito nesse, tem que ser aceito nesse. E se é rejeitado nesse, tem que ser rejeitado nesse, certo? Então esses dois necessariamente são equivalentes. Só que se esses são equivalentes, qualquer estado lendo a partir desse e qualquer estado lendo A a partir desse tem que ser equivalente também. E a mesma coisa para o B, e a mesma coisa para qualquer letra. Então o que a gente vai fazendo é que a gente vai achando uma sequência de estados equivalentes. Se o M2 tiver menos estados do que o M', significa então que existem dois estados em M' que tem que ser equivalentes, certo? Porque existe em algum momento aqui, a gente vai andando na sequência de estados equivalentes, vai ter um momento aqui onde esse vai andar e esse não vai andar, porque esse aqui tem menos estados. Então vai ter dois estados aqui que vão ser equivalentes a um daqui, ou seja, dois estados que são equivalentes. Isso não pode acontecer porque a gente já viu que a gente achou todos os estados que são equivalentes. Então, se dois estados não estavam marcados quando a gente fez a minimização, eles não poderiam, não podem ser equivalentes, certo? Ou se dois estados não estavam marcados, eles não são equivalentes, e se eles não estavam marcados, eles são equivalentes. Então, a gente achou todos os equivalentes antes. Então, no mínimo, esse M2 tem a mesma quantidade de estados. Mas como isso a gente acha que o Q0 é equivalente ao Q0, pegando a transição A, o resultado é equivalente, pegando a transição B, o resultado é equivalente, a gente vai ter que esses dois autômatos eles vão ser iguais, eles vão ter a mesma estrutura. Então, só vai existir um possível autômato que aceita essa linguagem e que é mínimo, certo? Para o estado M. Então o que a gente garante é que para qualquer linguagem existe um único autômato mínimo que aceita aquela linguagem, certo? E esse é o corolário. Para qualquer dois autômatos a gente consegue testar a equivalência deles, ou seja, se eles aceitam a mesma linguagem, simplesmente se os mínimos são isomorfos, certo? Ou seja, se eu minimizar os dois, eu tenho que achar o mesmo autômato. Ou de uma outra forma, se eu unir os dois e minimizar juntos, eu tenho que achar que os estados iniciais dos dois são equivalentes. Tá, e a partir disso a gente pode começar a discutir o projeto do módulo 2, certo? O projeto do módulo 2, na verdade, tem duas opções. A ideia desse projeto é a gente explorar um pouco a parte computacional e a parte teórica das linguagens regulares e reconhecíveis por autômatos. Então, tem duas opções. Uma é a de implementação, efetivamente, que é implementar um sistema que basicamente vai receber. Tem duas opções nessa execução, e aí eu vou colocar ainda a descrição específica do trabalho, mas ele vai receber duas expressões regulares e dizer que se elas são equivalentes ou não, ou seja, se elas geram as mesmas palavras ou não. Ou ele pode receber uma expressão regular em uma palavra e dizer se a palavra é gerada por essa expressão regular. Para fazer isso, o que é que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar implementar autômato, vocês vão precisar implementar esses algoritmos de minimização e de teste, se são equivalentes ou não. E vocês vão precisar implementar, tendo uma implementação do autômato, implementar, rodar uma palavra dentro de um autômato. A gente ainda vai ver expressões regulares, mas quem escolher fazer a implementação sabe que já que vai ter que fazer a implementação de um autômato e dos algoritmos que a gente viu até agora, completar o estado de um autômato e tal. Aí, o que é que vocês vão entregar além do código e o manual de utilização, de compilação e de utilização do código, descrição do código, como é, por exemplo, se você fez orientado a objetos, descrição das classes, o que cada classe faz e por aí vai. Se não fez estruturado, descrição dos módulos, descrição dos registros, structs, etc. Como é que estão estruturados os dados e como é que é manipulado, certo? E uma descrição básica de
quais são as propriedades do algoritmo que você se baseou, né? Como é que funciona esse algoritmo e como é que ele está refletido no seu código, certo? É, a outra opção de trabalho é uma opção mais teórica, que é estudar o teorema original de Marie-Néronde, que é o teorema que diz que todo autômato ele é caracterizado por uma congruência de domínio finito, né? E, e que a partir dessa a partir dessa a segunda parte do resultado é que existe uma congruência específica que é a menor congruência que define uma determinada linguagem, certo? Que é que e aí é manipulando um pouco a álgebra disso. É muito parecido com o que a gente viu essa aula, e vocês vão ter que fazer as demonstrações, as definições e as demonstrações e mostrar as coisinhas. Então, as duas opções são essas, e aí vocês vão discutindo o que é que vocês preferem, e a gente define o projeto para cada equipe, certo? Então é isso que eu queria falar para essa semana, e aí essa semana ainda tem um outro vídeo que é o começo de expressões regulares que eu coloco no final da semana. É isso, até mais.